nosso Pai esteja com cada um de vocês. Bom dia também para você que nos acompanha pela internet. E é sobre este amor que nós vamos pregar nessa manhã. Convido você a ficar em pé e ler o texto junto comigo de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. O tema da mensagem dessa manhã é renúncia, o caminho do amor. Renúncia, o caminho do amor, é o título da mensagem dessa manhã. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, a palavra de Deus nos diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, essa mensagem, meu Deus, que o Senhor colocou no meu coração e falou intensamente comigo, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor fale intensamente, da mesma maneira que falou comigo, a cada coração, e eu oro em nome de Jesus, o dono de todo o amor. Amém. Podem sentar. Amor é uma palavra mundialmente conhecida. Eu te amo é uma das frases mais ditas no mundo, por toda a história. É uma frase tão forte que muda pensamentos, que muda atitudes, mas também tem um lado perigoso, porque quando uma pessoa diz a outra, eu te amo, e não ama nas práticas, gera uma expectativa frustrada, e isso é um grande problema. Muita gente acredita que amor é um sentimento, e não, amor não é um sentimento, amor é a decisão de fazer o bem. Muita gente usa a palavra amor para manipular outras pessoas. Muita gente gosta de usar as outras pessoas e se esconde atrás dessa frase, eu te amo. Muita gente tem uma visão distorcida de amor. Mas e para nós, cristãos, filhos de Deus, o que é amor? A palavra de Deus responde. Em 1 João 4, 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Para nós a referência de amor é o Senhor Deus. Ele é o amor. E Deus, enviando Jesus, conforme foi cantado aqui pela irmã Eunice agora, mostrou a mais alta expressão de amor, a mais alta excelência do que é amor. Se existe alguma dúvida na sua mente sobre o que é amor, olhe para Jesus Cristo, olhe para o que Ele fez, e ali toda a referência de amor estará pronta e visível aos nossos olhos. João 3,16, a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus nos diz, vede quão grande amor tem o Pai por vocês, em que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Ou seja, Deus nos ama. E a maior expressão
do amor de Deus está na pessoa de Jesus, a mais alta excelência. Sendo assim, o autor aos Filipenses, o apóstolo Paulo, nos diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que Cristo teve, ou seja, nós temos que ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma atitude que aquele que mostrou a mais alta excelência e expressão de amor teve. Ou seja, nós temos que amar como Jesus amou. Não há amor sem renúncia. E é o que Filipenses 2 nos fala. A renúncia de Cristo foi sem precedente algum. Irmãos, quem quiser amar, precisa renunciar. Nós precisamos renunciar. Amar é um mandamento do Senhor. Em Mateus 22, 37 a 39, diz assim: E disse Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o que significa isso? Significa que eu tenho que renunciar o meu coração, que eu tenho que renunciar a minha mente, que eu tenho que renunciar o meu pensamento e entregar todas essas coisas a Jesus. Por isso que o texto lá de Romanos 10, 9 e 10 diz assim, que nós devemos confessar Jesus como Senhor. Ele sendo o Senhor, nós vamos abrir mão de todas essas coisas. Isso é conversão, isso é receber Jesus. E como o pastor pregou, creio que domingo passado à noite, a conversão é feita aos poucos. E é cada vez mais pensarmos menos em nós, renunciarmos a nós mesmos para viver Cristo em nós. E este é o primeiro grande mandamento: amar a Deus, é renunciar o nosso pensamento, o nosso coração, é renunciar a nossa vida. Só assim amaremos a Deus. O segundo mandamento, continuando o texto de Mateus 22, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós devemos amar a Deus e amar ao próximo, referenciado no amor de Cristo, referenciado na pessoa de Jesus. Sabendo que sem renúncia não há amor, nós devemos ter as mesmas atitudes que Jesus teve, mostradas aqui em Filipenses capítulo 2. E a primeira atitude é: devemos nos esvaziar. Porque a palavra de Deus diz aqui claramente, versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo. E o que significa isso? O Senhor Jesus, Verbo vivo, Criador de todas as coisas, o eterno e poderoso Deus, simplesmente esvaziou-se de sua glória. A palavra grega aqui é keno, que significa escolha própria de esvaziamento. Jesus se esvaziou. Ele abandonou todos os privilégios e toda a glória que ele tem por ser Deus, de eternidade a eternidade, para se tornar um ser humano com as mesmas paixões, mas sem pecar. Com as mesmas influências externas, mas sem pecar. Jesus se tornou homem, abandonando momentaneamente a sua glória celeste. As paixões chegaram até Jesus, mas ele não pecou. As influências chegaram até Jesus, as influências negativas, mas ele não pecou. Permaneceu santo, mas ele se esvaziou. E por que ele se esvaziou? Porque ele nos ama. Ele renuncia à sua glória, porque nos ama. Nós, irmãos, devemos fazer a mesma coisa que Jesus fez. Devemos ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Nós devemos nos esvaziar. Nós devemos nos esvaziar de nossas vontades. Nós devemos nos esvaziar de nossos pensamentos. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos. E isso é por amor. Só por amor. Todos aqui, ou pelo menos a grande maioria, está aqui por amar a Jesus.
Irmãos, como Deus falou comigo, quantas vezes eu tenho pensado em mim, no que eu penso. E Deus me confrontou por essa mensagem, por este texto, por essa palavra. Não, o egoísmo é um sentimento humano que está diretamente ligado à nossa antiga natureza, que infelizmente ainda habita em nós. E essa antiga natureza puxa a gente para pensarmos em nós, mas o Senhor, que nos deu uma nova natureza, fala exatamente ao contrário deste pensamento. Nós devemos nos esvaziar de nós para vivermos mais intensamente o Senhor. O egoísmo é o grande inimigo da renúncia, porque o egoísmo nos coloca no centro de nossa vontade, mas nós devemos abrir mão e entregarmos isso a Deus, fazendo a mesma coisa que Jesus fez, para que a gente consiga amar como o Senhor quer que nós amemos. Nós nunca podemos nos esquecer que confessamos Jesus como Senhor, abrindo mão de nossa vida para viver Cristo em nós. Há um contraponto: quanto mais nos esvaziamos de nós, mais vivemos Cristo em nós. E quanto mais vivemos Cristo em nós, mais ação de Deus em nós e através de nós. E quanto mais ação de Deus em nós e através de nós, mais amor de Deus propagado, mais amor de Deus vivido, e o nome do Senhor sendo glorificado. Nós precisamos nos encher do Senhor. Mas já disse aquele que explica a física que duas coisas não ocupam o mesmo lugar. Por isso nós devemos nos esvaziar e devemos nos encher do Senhor. Os primeiros versículos do capítulo 2 de Filipenses diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis, uma ligação profunda, completai o meu gozo ou alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E o versículo 5, por isso que nós temos que ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que Cristo teve. Nós devemos considerar os outros superiores e nós devemos nos esvaziar, porque nós só vamos sentir o mesmo que Jesus sentiu se nós tomarmos a mesma atitude que Jesus tomou. E isso é muito difícil, abrir mão de nós, mas a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus, então nós precisamos fazer isso. Precisamos. Mas não somente isso, olha o que o texto diz: Jesus se esvaziou, mas se humilhou também. Nós devemos nos humilhar em segundo lugar. Nós não podemos permitir que os outros nos humilhem. O texto aqui é claríssimo: nós devemos nos humilhar. Porque Jesus fez isso. Ele se esvazia da sua glória, se torna homem, mas o texto diz: e feito na condição de homem, ainda assim se humilhou a uma condição de escravo, de servo. O que Jesus fez foi se rebaixar como homem também. Por quê? Porque Ele escolheu nos amar. Nós devemos considerar os outros superiores, e isso é se humilhar. Este é o nível do amor de Deus. Este é o nível que o Senhor nos ensina. Por isso que sem renúncia não há amor. Nós não podemos cair na tentação de nos acharmos superiores, porque eu tenho um conhecimento teológico maior do que o outro. Isso não quer dizer absolutamente nada. Eu tenho 50 anos de crente
e aquele ali é novo convertido. Isso não muda nada, nós devemos considerar os outros superiores, porque o amor de Cristo nos nivela. Jesus morreu por aqueles que vão viver uma vida inteira ao lado dele aqui na terra, mas também morreu por aqueles que o recebem como Senhor e Salvador no último momento de vida. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós recebemos de Deus o mesmo amor. E por quê? Porque Ele se humilhou. Nós não podemos amar sem nos humilhar. Um outro exemplo que nós podemos dar é quando nós perdoamos alguém, nós estamos nos humilhando. Quando nós evangelizamos as pessoas, nos colocamos na condição de servo para levar o amor de Jesus e tantas outras atitudes que o tempo não nos permite falar. Mas nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos esvaziar, nós precisamos nos humilhar. Jesus renunciou à sua glória, renunciou à sua própria posição humana. E por último, Jesus renunciou-se a si mesmo. E o que significa isso? Jesus se ofertou. E nós devemos fazer o quê? Nós devemos também nos ofertar. Nós devemos nos esvaziar, nós devemos nos humilhar e nós devemos nos ofertar. Porque Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele se ofertou. 1 João capítulo 2, versículo 2 diz que Jesus é a propiciação, é a oferta viva que o Pai aceitou, não apenas de um grupo de pessoas, mas essa oferta foi para o mundo todo. Do mesmo jeito que Jesus se ofertou, nós também devemos nos ofertar, irmãos, a Cristo e aos irmãos, a Cristo e ao próximo. Nós devemos nos ofertar. Um teólogo, Howard, disse o seguinte: o ministério que não custa coisa alguma, não realiza coisa alguma. Por isso que a oferta é algo fundamental. Muita gente gosta de usar um crucifixo. A cruz vazia é um símbolo cristão de fato, mas custa pouco dinheiro. Não mostra aquela cruz que as pessoas usam, não mostra o valor real que a cruz tem. Porque a cruz que Cristo carregou, a cruz que Ele se pendurou ali para morrer, aquela cruz custou a sua própria vida. E tudo isso Jesus fez por um motivo: amor. Por isso, irmãos, nós por amor devemos nos ofertar a Deus, aos nossos irmãos, ao nosso próximo, ao nosso vizinho. E este é o caminho do amor, a renúncia. Devemos ter a mesma atitude de Cristo. Isso é a palavra de Deus quem está dizendo. Deus é amor. Jesus é a maior prova da excelência deste amor. Jesus é a grande prova. Ele se esvazia de sua glória. Ele se humilha na posição humana que tinha, se tornando servo. E Ele se oferta a si mesmo. E nós devemos fazer a mesma coisa. O resultado dessa atitude de Jesus, o texto também diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E qual é o motivo de tudo isso, pastor? Amor, amor e amor. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos, pequenos cristos. E Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. E Jesus nos visitou mais uma vez nesta manhã e nos fez lembrar quem somos, de quem somos e a quem devemos servir. Não a nós mesmos, mas servir a Ele. Devemos, portanto, como a palavra hoje veio a nós, devemos nos esvaziar, devemos nos humilhar,
devemos nos ofertar, devemos nos entregar. E esse momento é um momento em que você tem a oportunidade de renovar para com Cristo seu compromisso, de fazer as entregas que precisam ser feitas. E quando fazemos assim, o resultado é glorioso, pois assim como Cristo foi glorificado, nós também o seremos, no sentido de sermos vitoriosos em meio aos desafios que nos circundam. Eu não vou pedir a você para levantar a sua mão, mas eu vou convidar você a sair do seu lugar, porque é assim, de uma maneira concreta, que mostramos que fomos tocados, que fomos movidos e que queremos o bem do Senhor sobre a nossa vida. Meu Deus, abençoa este momento em que estamos convidando as pessoas a chegarem até aqui à frente. Servos teus que vêm, meu Deus, dispostos ao autoesvaziamento, à auto-humilhação, e vêm dispostos à auto-entrega, a entregarem a si mesmos em favor do Senhor, para a glória do teu nome. Nós oramos pedindo que teu Espírito nos mova, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé. O irmão Ricardo vai chegar aqui. Nós vamos cantar um hino. Enquanto cantarmos, Deus falou com você, você foi tocado, foi lembrado pelo Espírito Santo de Deus daquilo que de fato importa. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Torne a sua decisão em atitude. Eu sou o primeiro a descer, eu sou o primeiro a me colocar no altar de Deus. Então venha comigo. Deus quer nos abençoar. Enquanto cantarmos este hino, não fique aí, chega até aqui à frente, em nome de Jesus. Hino 37, meus irmãos. Nós vamos cantar apenas a segunda estrofe. Enquanto estivermos cantando, que você deixe o seu lugar, que você coloque sua vida no altar de Deus, e você tome decisões. É fácil? Não é. É possível? Sim, é possível, pois nós não somos maiores ou melhores do que Jesus, e Ele é o nosso Senhor, e como seus servos, Ele nos convidou nessa manhã, Ele nos chamou nessa manhã. Então saia do seu lugar em nome de Cristo. Nós vamos orar por você. Os que não chegaram à frente, curvem suas cabeças. Os que chegaram, por favor, venham mais. Coloquem-se aqui à frente. Podem chegar mais.
Em nome de Jesus, saiam dos corredores, cheguem mais perto. Os que não vieram, curvem sua cabeça, feche seus olhos. Esse tempo é um tempo de oração. O pastor vai orar por nós, na confiança de que Jesus nos abençoará. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, clamando, Pai, por Tuas misericórdias, meu Deus, porque por nós mesmos nós não somos capazes de nada, mas nós temos, meu Pai, a Tua força, a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor em nós, e por isso nós pedimos ajuda, meu Deus, ao Senhor, para que possamos a cada dia nos esvaziar mais de nós, nos humilhar, meu Deus, e nos entregar ao Senhor, como oferta, Pai, que o Senhor se agrade. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou nessa manhã e obrigado pelos nossos irmãos que chegaram até aqui, o Teu trono de graça, se comprometendo a uma vida, meu Pai, cada vez mais consagrada ao Senhor. Há aqueles, meu Deus, que não vieram por alguma razão, o Senhor sabe o motivo, Pai, mas se alguém também em seus lugares se consagrando ao Senhor, que o Senhor abençoe da mesma maneira. Meu Deus, se há alguém aqui que ouviu do Evangelho de Jesus e ainda não tem certeza de sua salvação, que possa tomar essa decisão ainda hoje. Senhor, nós estamos aqui com os nossos corações diante do Senhor, nos entregando ao Senhor, para que possamos viver mais Cristo em nós, de uma maneira prática, de uma maneira, Senhor Deus, que o Senhor se agrade. E nós oramos em nome de Jesus, o nosso grande e amoroso Salvador e Senhor. Amém. Voltem para os seus lugares em nome de Jesus, com a bênção, com a graça do Senhor. Foi uma